Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos falar sobre dois assuntos. A diretoria do Vasco da Gama deve apresentar ainda hoje um relatório contendo as ações que foram adotadas nesses 100 primeiros dias de gestão. Tem também a situação envolvendo reforços. Alexandre Pássaro estaria atento ao mercado, tentando buscar mais 3 reforços para o elenco do Vasco. Será quem é que vai pintar no Vasco da Gama para esse mês de maio, mês que antecede aí o início, né, do Brasileirão do Vasco? O Vasco que está muito perto de começar aí a disputa pela Série B e já sabe que esse elenco aí não vai dar conta, precisa realmente reforçar com mais algumas peças se quiser protagonizar e voltar à elite do futebol principal. Se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva, não paga nada, é gratuito, você pode clicar no botãozinho inscreva-se, ativar o sininho de notificações. Se quiser ajudar ainda mais o canal, pode ser membro do canal, e se não conseguir vir para a família membro Sócio Malta, você pode contribuir da forma que bem entender através do Pix do canal. Então, chamando a vinheta, roda a vinheta para a gente falar um pouquinho mais sobre todos esses temas. Hoje, dia 5 de maio, fazem 100 dias que a atual gestão da Mais Vasco está à frente do clube. O senhor Jorge Salgado, junto com sua equipe, deve hoje apresentar um relatório das ações, das medidas que foram adotadas no clube nesses 100 primeiros dias de gestão. Espero que nesse relatório, nessa prestação de contas que farão com a torcida, que tragam também ali o que mais a torcida quer saber. Cadê o aporte financeiro que foi prometido durante a campanha, que já estaria boa parte dele garantidos ali para começar o trabalho da atual gestão? É isso que o torcedor pergunta muito nas redes sociais, nos bate-papos. É isso que o torcedor quer saber. Afinal de contas, o Vasco sofre pela falta de recursos, pela falta de novas receitas. Cadê os patrocinadores que foram prometidos pelo VP de marketing, o senhor Vitor Roma, ainda em dezembro, quando essa atual gestão fazia o processo de transição da situação que era o Campelo, né, para a próxima gestão, que é a do senhor Jorge Salgado, que está aí à frente completando 100 dias. Onde estão as promessas, né? Quando irão se cumprir? É o que o torcedor mais quer saber. Algumas medidas já foram noticiadas, como a publicação do balanço, né, que foi feito na última semana, com o anúncio do aumento da dívida, com a questão da diretoria de integridade que começou a fiscalizar os contratos assinados, principalmente assinados nos últimos meses da gestão do Campelo, e que prometem aí trazer novidades sobre esse assunto. Espero que não coloquem aí panos quentes em cima dessa situação toda, porque o torcedor precisa saber o que está acontecendo realmente dentro do Vasco da Gama e como os contratos se dão, como as coisas se dão, onde estão os recursos que entraram, onde foram aplicados. O torcedor precisa dessa transparência, né? E algumas outras medidas devem aí serem anunciadas aí pela gestão do senhor Jorge Salgado. Estou curioso, e você está também? Vamos falar de reforços? Vimos aí contra o Madureira que o Vasco tem um elenco ainda muito frágil, né? A gente ainda tem aí a montagem do time principal e na ausência de peças do time principal, né, principalmente jogadores mais cascudos, os mais experientes, a gente tem um time reserva que é muito concentrado ainda na base do Vasco. São atletas promissores, temos aí várias joias da base que vão dar bons frutos, que vai dar bons negócios, mas ainda é muito cedo, né? Tem um período aí de adaptação, de maturação desses atletas. Vejo aí com bons olhos o Figueiredo, o Laranjeira, né, o João Pedro. Vejo com bons olhos também o MT, né? Tem aí o Matias Galarza, que está estourado, né? Tá jogando um bolão. Tem também aí o Caio Lopes. Enfim, são alguns atletas, o próprio Riquelme, alguns atletas que vão sim jogar bem com a camisa do Vasco, mas precisa de um período de maturação. A temporada 2021 será muito importante para isso, mas contra o Madureira vimos que esse elenco, se precisar fazer, né, um revezamento, até por conta da Covid, né, a gente ainda está com a Covid em alta no país, podem haver casos aí
novos, né, no futebol brasileiro. Vimos que ano passado a gente sofreu muito com isso. O Vasco foi o clube que mais teve casos, né, no elenco da Série A. Então, realmente é preocupante. O Vasco precisa pensar em se reforçar se quiser fazer uma boa Série B. O técnico Marcelo Cabo até já afirmou que o Vasco precisa pensar em ser protagonista e que já tem uma receita ali para aplicar durante o Campeonato Brasileiro para que o Vasco realmente suba sem sofrimento. Para isso, o diretor de futebol está com a missão aí de buscar mais reforço. E o Vasco tem aí pelo menos mais 3 nomes que podem pintar no Vasco da Gama, segundo o portal Bola VIP. Fiquei ali com a orelha em pé em 2 situações apresentadas pelo portal. Uma delas, né, diz que o Anderson Martins está no radar do Vasco da Gama. O jogador que saiu do Bahia tem aí 35 anos, não renovou com o clube baiano e já saiu de lá com a narrativa de aposentadoria. Será que o Anderson Martins mudou de ideia? Eu acho que não. O próprio portal, né, se contradiz. Tem hora que diz que o jogador pode mudar de ideia, tem hora que diz que a apuração feita diz que realmente o jogador saiu para se aposentar e que pessoas próximas teriam dito que realmente o objetivo do Anderson Martins é se aposentar. Se o jogador quer se aposentar, é porque não está mais com aquele tesão, com aquela vontade de jogar futebol. Mudaria de ideia se a proposta fosse vir para o Vasco? Não sei, né? O Anderson Martins teve 2 passagens importantes pelo Vasco da Gama. Em 2011 foi campeão da Copa do Brasil, quase fomos campeões brasileiros no ano seguinte, e em 2017 nos classificamos com Anderson Martins e Breno, fazendo ali a dupla de zaga do Vasco para a disputa da Libertadores, né? Fizemos um baita campeonato brasileiro, na época o técnico era o Zé Ricardo, e aí realmente o Anderson Martins fechou a zaga com o Breno, né? E depois foi negociado. A verdade é que acho que uma terceira passagem talvez, né, não seja lá uma grande situação, né? Muita gente acha que o Anderson Martins ainda pode jogar muita bola, pela idade eu acho que sim, mas eu acho que pelo momento do jogador que já pensa em parar, eu acho que talvez não seja uma boa ideia. E você, o que pensa? Deixa aqui nos comentários, tá? Queremos saber a sua opinião. Outra situação envolvendo reforços aí, traz à tona mais uma vez o nome do atacante Nicolas, atacante que pertence ao Paysandu, fez 19 gols pelo Papão na temporada 2020, declarou que queria jogar pelo Vasco da Gama, aí o Alexandre Pássaro foi lá, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, R$600 mil era o preço fixado dado pelo Vasco ali para poder ficar com o jogador, parcelado em 3 vezes. O presidente do Paysandu à época rejeitou e disse que a proposta era muito vergonhosa, e realmente eu acho que não é uma proposta que interessa, né? Principalmente vindo do Vasco da Gama, né? Por mais que o Vasco esteja numa situação financeira deplorável, o Vasco realmente tem um peso grande no futebol brasileiro, e propostas vindo do Vasco nessas condições assustam, né, os adversários. Mas enfim, há novamente a especulação de que o nome do Nicolas pode vir pintar em São Januário como reforço, né? Por que surgiu essa especulação? Porque o presidente do Paysandu falou que se o Vasco pagar aí 20% da multa rescisória do atleta, pode ser até esses 20% pagos em 3 parcelas, com a primeira sendo paga ao final de 2021, o atleta pode sim passar a ser atleta do Vasco da Gama. O jogador tem contrato com o Papão até o fim de 2022 e a multa do jogador é de R$5 milhões. Ou seja, o Vasco pagaria 20%, algo em torno ali de R$1 milhão parcelado em 3 vezes. E aí, Pássaro, vai fechar? Não vai? É uma boa a vinda do Nicolas para o Vasco da Gama? Não sei. Eu não conheço o atleta, acho que o atleta fez até uma boa temporada pelo Paysandu. É um atleta que costuma jogar de 9, mas tem atuado mais pelas pontas, né? Uma situação em que o Vasco tem ali o Léo Jabá, tem também o Gabriel Peck e o Morato, que estão ali revezando as titularidades, e pode ser que o Nicolas pinte em São Januário. Você conhece o atleta? Você sabe mais informações sobre o Nicolas? Então deixa aqui o seu comentário se é um bom reforço ou não. Eu acho que esses 2 atletas não pintam no Vasco, né? O primeiro, o Anderson Martins, eu acho que é quase que 100% de certeza. Já o Nicolas, que já teve uma proposta oficial do Vasco no início do mês passado, pode ser que com essa declaração do presidente do Paysandu a coisa mude, né?
Deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se se gostou do nosso conteúdo. Deixe o like, isso ajuda ao vídeo ser propagado por mais vezes no YouTube, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.